Só para contextualizar aqui, para quem não acompanha sempre, nesse processo de investigação do diagnóstico do Jojo, a Dani se descobriu uma pessoa neurodivergente com TDAH. Se você puder contar para a gente, aproveitar então, qual foi o impacto disso na sua trajetória? Nossa, foi... E na sua relação com o seu filho, né? Porque isso muda tudo. Foi um impacto gigantesco, muito, muito grande. Eu sou uma pessoa realmente com TDAH. Se a gente puder classificar, eu diria que severo. Não é esse TDAH que a gente vê hoje, eu não tenho foco. Não é exatamente sobre isso. O TDAH, inclusive, hoje é outra bandeira que eu levanto, mas com certo cuidado, porque precisa de diagnóstico e diagnóstico correto. Qualquer pessoa que seja neurodivergente, qualquer neurodivergência é uma deficiência que você tem no teu cérebro. Então, assim, isso não é brincadeira. E eu demorei para descobrir. Desde pequena, sempre soube que eu era uma pessoa diferente, eu era uma pessoa atípica, mas eu acho que o fato de eu ter perdido a mãe com 11 anos, eu acredito muito que dificultou esse diagnóstico acontecer. E também, eu tenho 41 anos, quando eu tinha 5, 6, não existia, ninguém falava sobre isso, né? Eu só era uma criança encapetada, que não parava, um saci... totalmente desorganizada, enfim, as minhas funções executivas elas são muito problemáticas. E eu comecei a tomar café logo que a minha mãe faleceu com 11 anos, muito. Então, a minha mãe tinha um vício muito grande na cafeína e eu comecei a tomar café muito cedo. Muito, muito cedo mesmo. Então, com 15, 16 anos, que é a época, né, de escola e adolescência, eu tomava 1 litro de café todos os dias, 1,5 litros. E aí, com 39 anos, o Jojo já tinha tido diagnóstico. Eu comecei a ter muitos sintomas, muita enxaqueca, e eu sentia que a minha cabeça não funcionava bem, e todas as questões e problemas inerentes ao TDAH, assim, mais sérios, né, de atraso, de esquecimento, de relacionamento, enfim. E aí eu resolvi ir para um spa para fazer um detox mesmo. É muito semelhante ao vício de cocaína, e eu nem sabia quando eu fui para esse spa, então foi um processo muito difícil. E eu passei uma semana lá, senti muita dor, e quando eu saí de lá, eu não poderia mais tomar o café. E foi aí que eu percebi que a minha cabeça não funcionava. Assim, não funcionava, era um horror. Eu passei 1 mês na cama, assim, depressão, cancelei todos os meus trabalhos e não conseguia viver. E aí várias pessoas que eu conheço começaram, acho que você tinha que ir num neuro e tal, e aí, por acaso, que é aí que vem o link com o Joaquim, o nosso médico, que foi a Má, inclusive, que me indicou, o doutor Erasmo, que é o nosso médico, que é o neuro dos nossos filhos. Eu estava numa consulta, a consulta era na quinta, eu cheguei na quarta, e eu moro em Campinas, e é no Einstein. E aí eu vim para São Paulo com o Joaquim, com a babá, que veio para me ajudar, e com o meu filho. E aí, quando eu fui olhar na agenda, era no outro dia. Aí eu liguei para a Sandra e eu falei, Sandra do céu. Ela falou, não tem como você vir hoje. E aí voltei para casa. E aí, no outro dia, eu já estava muito mal, e aí meu irmão brigava muito comigo, meu marido, enfim, gente, é um processo. E aí eu cheguei no médico do Jojo no outro dia, ele olhou para mim e falou assim, olha, acho que seria interessante você procurar um psiquiatra e também um neuro. Eu acho que você tem aí um diagnóstico, mas não sou eu que vou te dar. Eu falei, não acredito. Ele falou, você já ouviu falar de TDAH? Eu falei, já. Andou me levantando essa questão. Então, ele me pediu para ir num médico. Ele falou, você precisa ir num psiquiatra muito bom. Eu não vou te dar o diagnóstico, né, porque eu sou médico do seu filho, mas é muito importante que você vá, e eu acredito que um tratamento, e além de terapias e tal, vai ser muito importante, porque um cérebro neurodivergente, aí me deu uma aula, e aí ele me falou uma questão que eu também não sabia, que um dos genes do autismo vem do TDAH também. Então, é muito comum
crianças autistas terem pais com também uma neurodivergência, como o TDAH. E aí eu fui já na mesma semana, enfim. Aí foi mais um luto, mais um diagnóstico, mais um tratamento. Mas hoje eu posso dizer que, assim... Deve ter sido um alívio também para você. Foi um você alívio, naquele... Ela investigando o próprio filho, descobre a própria história, volta para o medicamento, consegue ter uma vida mais normal. E tem que se aceitar. Né? É exatamente isso. Tem muitas características do autismo semelhantes ao TDAH, na neurodivergência. Então, isso a gente até conversou na nossa ligação. De certa maneira, eu também, de certa maneira, não, eu sou uma pessoa atípica, então eu consigo entender algumas questões do meu filho. E também, gente, a maternidade atípica de uma mãe atípica eu vou dizer para vocês, é um babado.